Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 96ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes, professor Zé Paulo, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, né, na visita em Piranguçu. Doutor Guilherme é advogado e representante da ADPM e trabalha em várias prefeituras e câmaras municipais da região aqui. Então é um prazer para nós ter a visita do senhor aqui, nos orientando e nos ajudando aí na caminhada. Seja muito bem-vindo. Ao Josser e a nossa companheira Vera Lúcia, que está aí acompanhando também os nossos trabalhos. E a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 95ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 30 de 2024. Assunto: encaminha emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 040 de 2023. Serviço Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar a emenda aditiva número 001 de 2024 ao projeto de lei número 040 de 2023,
que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimento e remuneração dos servidores públicos civis concursados da Prefeitura Municipal de Piranguçu e da outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 031 de 2024, indicações, resposta, serviço ao gabinete do prefeito e data 15 de março de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 04 de 2021, informamos que as indicações de números 018 a 021 de 2024 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 033, resposta ao requerimento, serviço gabinete do prefeito, data 15 de março de 2024. Referência, requerimento 01-2024. Excelentíssimo senhor, venho cordialmente a vossa presença, em resposta ao requerimento 01-2024, informar que estão sendo tomadas as medidas cabíveis quanto aos lotes e terrenos cobertos com matos, no loteamento Vale das Pedras. A Prefeitura, através do fiscal responsável, sempre notificou e ou autuou os proprietários dos imóveis que estavam em desacordo com o Código de Postura do município, sendo que no ano de 2023 foi inclusive feita a limpeza de um lote pelo Poder Executivo, que terá o valor cobrado no IPTU do presente exercício financeiro. Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Indicações. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 22. Fazer a instalação de corrimãos nas escadarias públicas do município. Tal solicitação se faz necessária para melhorar o acesso e a segurança das pessoas, pois ao instalar corrimãos nas escadarias do município, estaríamos promovendo a acessibilidade universal e garantindo que todos os cidadãos possam utilizar esses espaços com segurança e conforto. Além disso, a presença de corrimãos contribui para a prevenção de acidentes, reduzindo o risco de quedas e lesões. Número 23. Fazer uma limpeza no terreno do campo de futebol e na valeta que faz divisa com a residência da senhora Aparecida Gorete da Silva Freitas, no bairro do Centro. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista a situação em que se encontra tanto a valeta quanto o campo de futebol, pois os matos estão muito altos. Vereador Edson Alves. Nós, vereadores abaixo assinados, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Piranguçu, no uso das atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, vimos por meio deste apresentar a esta Casa Legislativa o projeto de emenda 09/2024 ao projeto de lei número 040/2023. Dispõe sobre modificações ao anexo 6, eu creio que seja 4, anexo 4, referente às atribuições, 6 mesmo, então, dispõe sobre as modificações
ao anexo 6, referente às atribuições dos cargos do projeto de lei número 040 de 2023. Sendo que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção dispensada e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Câmara Municipal de Piranguçu, 18 de março de 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Vera Lúcia. Vice-presidente, Luiz Procópio. Membro, Darli Veloso. Ofício número 31 de 2024. Assunto: sugestão de alteração no tráfego da Avenida Santo Antônio. Serviço vereador, Piranguçu, 16 de fevereiro de 2024. Ilustríssimo senhor Sargento Jones da Costa Modesto, digníssimo comandante do destacamento da Polícia Militar de Piranguçu. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, na qualidade de vereador e representante do povo, trazer uma sugestão para a melhoria da segurança viária para a rua Avenida Santo Antônio. Considerando que tal rua é um morro inclinado e há uma curva embaixo, a qual é estreita e um tanto difícil de passar, e considerando também que é perigosa, pois oferece riscos significativos de acidentes nesse trecho, como comprovado por um acidente ocorrido no mês corrente. Diante deste cenário, gostaria de sugerir que seja considerada a viabilidade de implementar um sistema de tráfego unidirecional nessa via, permitindo apenas o fluxo descendente. Acredito firmemente que essa medida não apenas reduzirá os transtornos enfrentados pelos motoristas, mas também amenizará consideravelmente os perigos associados a esse trecho. Ressalto que esta sugestão está sendo encaminhada simultaneamente ao Executivo Municipal, demonstrando o meu compromisso em buscar soluções eficazes para os desafios enfrentados pela nossa comunidade. Aproveito para agradecer antecipadamente sua atenção. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais ou informações complementares, estou à disposição para atendê-lo. Atenciosamente, vereador Benedito Pereira. Ofício número 16 de 2024, resposta de demanda. Referência, ofício 031 da Câmara Municipal de Piranguçu. Piranguçu, 18 de março de 2024. Senhor Benedito, cumprimentando-vos, informo que foi realizado um profundo estudo por parte deste comandante sobre os impactos e viabilidade técnica em se atender à vossa sugestão de modificar o sentido do tráfego na Avenida Santo Antônio, mais precisamente no declive ao final da via. Como resultado, ficou comprovado que a mudança proposta será benéfica e trará uma menor possibilidade de acidentes de trânsito no local. Também foi constatada a necessidade de se sinalizar aos veículos pesados sobre a impossibilidade de descerem a avenida, pois não conseguirão fazer a curva que existe ao final e também poderão perder o freio devido à alta inclinação do morro. Desta forma, irei informar ao senhor Márcio, secretário de Infraestrutura, sobre as melhorias ora narradas, para que ele verifique sobre a possibilidade de adquirir os materiais necessários para o serviço. Sem mais para o momento, me despeço, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que Vossa Senhoria desejar. Atenciosamente, Jones da Costa Modesto, 3º Sargento da Polícia Militar, comandante do destacamento da Polícia Militar de Piranguçu. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Gostaria só de justificar a ausência do vereador Luiz Procópio por motivo de saúde. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite os que estão assistindo em casa. Boa noite aos companheiros que estão aqui. Presidente, eu queria fazer uma pergunta até meia difícil para o senhor.
no tempo que a Vera era presidente da Câmara aqui, sempre nós estávamos viajando, ia para São Lourenço, ia para Belo Horizonte, ia para Brasília. E agora, nesse mandato que já faz 1 ano e 3 meses que o senhor está feito presidente aqui, a gente só foi uma vez em Belo Horizonte, e aquele dia que era para ir lá em Cristina, como o senhor mesmo fez o convite para nós aqui, mas nem a diária não ia ter. Eu mesmo perguntei, o senhor falou que não. Ele falou, não, para gastar tudo do bolso, para ir representar lá o Piranguçu, as coisas é meio difícil para a gente também. Então eu queria saber do senhor por que está acontecendo isso, porque sempre quando tinha evento lá em Belo Horizonte ou em outros lugares, a gente ia lá e aprendia coisas para a gente poder legislar melhor aqui, para poder saber explicar alguma coisa para o povo. E daí a gente não saindo, a gente não aprende. E outra coisa também, presidente, é lógico que daí se os vereadores nenhum viajar, daí sobra mais dinheiro para devolver no final do ano para a prefeitura. E esse ano, como o senhor não falou nada para mim, por exemplo, eu não lembro, vai que falou, mas não... Vai que alguma reunião eu não vim. Mas daí, como diz, no fim do ano, quando sobra um recurso aqui da Câmara, tem que ser devolvido à prefeitura. E sabendo que os vereadores tinham esse direito de fazer um curso ou de aprender lá numa palestra, que todo dia chega esses convites para a gente, mas a gente não pode decidir. Eu mesmo decidi por mim. Mas também eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo em nome de todos. E outra coisa, presidente, como eu nunca pedi nada para mim aqui, lá no bairro nosso, lá tem uma ponte lá, que esses tempos atrás até caiu um rapaz lá e até morreu, né? Era o Juscelino. E agora tem uma outra lá, mais para cima um pouquinho, que está sem beiral a ponte, quer dizer, nunca teve mesmo. Sem guarda-rei, sem aviso, para as pessoas que conhecem lá, eles já vão com cuidado. E a pessoa que não conhece, às vezes de noite, né, não tem um aviso que logo na frente ali tem uma ponte, e está muito perigoso lá. E lá no bairro dos Bentos tem mais 2. Então são 3 pontes que eu gostaria que fizesse o beiral da ponte. E por hoje é só, eu sou favorável a todas as indicações e boa noite a todos. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos que nos acompanham pelas redes sociais, aos presentes nessa casa aqui hoje. Primeiramente, eu quero estar aqui agradecendo ao nosso comandante, o Sargento Jones, pela resposta do ofício que enviei para ele, e fico contente de receber essa notícia da viabilidade de estar fazendo a mudança no tráfego ali, no trânsito ali. Até pedirei para a nossa secretária Josi estar encaminhando ao nosso secretário de obras, ao José Márcio, junto com a resposta desse ofício aqui do sargento, para que tenha um pouco de agilidade de estar solucionando a situação da RUC. Então, estaremos enviando ao secretário também, junto com o ofício do nosso sargento aqui, para que tome as devidas providências. E, mais uma vez, o agradecimento ao sargento Jones. Presidente, em reuniões passadas, eu fiz um ofício, um requerimento, quer dizer, ao nosso excelentíssimo prefeito, referente aos lotes sujos ali no loteamento Vale das Pedras, que houve muito questionamento em grupos sobre a questão dos matos grandes nos lotes. E recebi aqui a resposta do requerimento. Vou ler a parte que é o entendimento do assunto.
a prefeitura, através do fiscal responsável, sempre notificou ou atuou os proprietários dos imóveis que estavam em desacordo com o Código de Postura do município, sendo que no ano de 2023 foi inclusive feita a limpeza de um lote pelo Poder Executivo, que terá o valor cobrado no IPTU do presente exercício financeiro. Eu gostaria até que já ficasse a nossa secretária indo para a próxima reunião, fazendo o requerimento, pedindo aonde está aqui a notificação aos proprietários e também a atuação que foi feita no proprietário do lote, porque não é possível que tantas reclamações em grupos e os proprietários não tomaram as providências e, enfim, a prefeitura também não fazer a limpeza nos lotes que estavam sujos aí. Então, para a próxima reunião, por favor, fazer esse requerimento ao nosso executivo. E, para encerrar aqui, presidente, dar um esclarecimento aos moradores do nosso município, principalmente do bairro da Cachoeirinha, referente às caçambas de entulhos, né, que foram colocadas em pontos estratégicos da nossa cidade, que estavam todas lotadas, fazendo uns 20 dias para cá, né? Já tinham feito alguns pedidos para retirada da caçamba e até então não foram retiradas as caçambas lotadas de entulhos e sofá velhos. Até peço aí à população que tenha um pouco de compreensão que todo sábado de todo mês, o último sábado de todo mês, o caminhão catatreco, ele passa retirando sofás, geladeiras, os catatrecos das nossas casas, que não pode ser colocado nos lixos. Eu peço encarecidamente aos moradores que colaborem para estar aí fazendo esse desapego dos pertences que não são mais utilizados em casa, para que coloque no dia certo, porque as caçambas foi um pedido meu aqui no início da minha gestão para ser colocada no nosso município, para estar aí a limpeza do nosso município, a organização, e por fim não está tendo, como se diz, não está dando conta a demanda de retirada de caçambas direto, e por motivo de estar sendo colocadas coisas que não é do pedido da gente, que era para entulho, de reformas de casa. Então, peço encarecidamente a todos os moradores que colaborem. E hoje à tarde, na hora que eu cheguei aqui na Câmara, eu comentei com o vereador Nildo, com o presidente e a vereadora Vera, referente a esse assunto. O vereador Nildo disponibilizou, ligou para o proprietário das caçambas, né, que é o locatário aqui do município, e ele falou que amanhã estará disponibilizando um funcionário dele, por ser feriado, a estar fazendo hora extra aí, para estar retirando e fazendo as trocas das caçambas sujas aí do nosso município. Por hoje é só, uma boa noite a todos. Só em referente às caçambas, né, a prefeitura fazia a limpeza, né, da nossa cidade, aí quase que toda semana, retirando, né, os entulhos, as sujeiras, e infelizmente ela não estava dando conta e não estava tendo local para desaguar esses entulhos, essas coisas. Aí o que a prefeitura fez? Ela contratou, né, uma empresa, prestador de serviço, com caçambas, para colocar em pontos estratégicos do município, para que a população pudesse levar ali entulho para colocar, né? Às vezes é pouco entulho, não tem aonde colocar, então leva e coloca nas caçambas. Quem vai fazer uma demolição, coisa maior, ele contrata uma caçamba e coloca lá para tirar o seu resíduo lá. Mas a prefeitura colocou isso para manter a nossa cidade organizada, limpa, bonita, né? Mas infelizmente, como bem colocado pelo vereador ali, não houve esse entendimento da população. Nós prestamos um serviço, quando eu falo nós, a prefeitura, de catatreco, uma vez por mês, na nossa cidade, e agendado nos bairros rurais quando necessitam.
exatamente para tirar sofá, guarda-roupa, armário, tudo aquilo que é descartado para a gente levar. Mas o que está acontecendo? A população está colocando isso nas caçambas. E conversando com o proprietário, né, dessa empresa, ele não tem onde depositar esse tipo de material, porque ele foi contratado para tirar entulho e sujeiras da cidade, não sofá, armário, essas coisas de dentro de casa. E isso é a prefeitura que tem que fazer, e nós fazemos isso uma vez por mês na nossa cidade. Então fica aí o pedido à população, porque senão vai ter que suspender, porque ele não vai levar. Ele deixou bem claro hoje, o vereador estava próximo, ouviu muito bem, porque isso não faz parte do contrato da empresa, está tirando do município. Ela não foi contratada para isso, ela foi contratada para tirar entulho, sujeira, né, resto de construção. Aí sim, a pessoa com piruzinho vai lá, não tem onde colocar, deposita na caçamba e eles vêm e levam embora. Então fica para a população essa orientação para a gente fazer um serviço, né, do bairros rurais. Liga no pátio da prefeitura, na Secretaria de Obras, agenda, a gente vai pegar, né, quando é possível, na própria coleta de lixo, a gente já vai descartando. Na cidade, todo último sábado, a gente faz essa limpeza, é só colocar para fora do portão, a partir das 7 horas, nós estamos passando e colhendo isso daí. Então está fácil. Eu acredito que, né, a administração, executivo, legislativo e todo o corpo de funcionário da prefeitura está fazendo a sua parte. Agora a gente pede à população que faça dela, que nos ajude a manter a nossa cidade bem limpa e organizada. Porque foi visto, né, nessa última semana, nos grupos que existem por aí, né, as pessoas reclamando. Mas é o próprio povo que coloca desorganizado. Então vamos unir nossas forças aí para a gente fazer um trabalho bonito, para a gente organizar, né, deixar a cidade bem organizada, porque é dinheiro nosso, né? E se não for feito de uma forma correta, nós não vamos ter caçamba para tirar. Aí vai ficar de novo aquela sujeira toda na rua, né, atrapalhando e prejudicando e enfeiando a nossa cidade. Então, diante, né, dessa colocação do vereador, eu só reforço isso para que a gente nos organize e que a população nos ajude a prestar um bom serviço para ela. Já aproveitando, né, na mesma fala, agradecendo imensamente aí ao Sargento Jones pela resposta, pelo entendimento, pelo estudo, pela análise aí, né, a gente vê o empenho, o esforço do sargento e de toda a sua equipe em ajudar e auxiliar a cidade para que ela fique melhor organizada, principalmente o nosso trânsito. E a gente tem outros pontos que futuramente nós vamos estar conversando com o sargento também para estar melhorando, né? Graças a Deus, a nossa cidade está desenvolvendo, mas a gente tem as consequências que precisam ser trabalhadas, né? A nossa rua de baixo aqui, que nós chamamos de rua dos veiacos, a rua de cima, né? O trânsito está complicado, né? Com caminhões que estão passando aí, principalmente a fábrica de batata trouxe, né, esse crescimento, mas também traz as coisas que precisam ser trabalhadas. E com esse tanto de carro parado ali, tem dias que a gente não consegue passar, então precisa trabalhar, mas a gente vai estar devagarzinho consertando tudo isso. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, quem estão presentes aqui, né, doutor Guilherme, Zé Paula, dona Vera, e que acompanham pela rua Sociais em Casa. Eu gostaria de fazer um comentário da minha indicação que eu fiz a respeito da instalação do corrimão da escadaria. E a gente vê do lado da cachoeirinha, do lado da rua, tudo tem muita escada em Piranguçu. E nenhuma delas a gente vê um corrimão. E eu falo isso porque eu passei por um complicado, porque eu fui buscar um móvel para reformar uma casa, eu tive que descer a escada. Olha, foi Deus nos acuda, viu? Porque cara, muito curtinho, eu descer, subir com o móvel nas costas, porque não tinha com qual chegar lá, e saiu frouxo. Então, se tivesse um apoio, já facilitava um pouco. E a gente tem que pensar nas pessoas que precisam utilizar a escada. Então, a escadaria está muito perigosa, não tem segurança nenhuma. Então, gostaria que o Poder Executivo analisasse, né, um secretário, o prefeito, começar a melhorar, porque várias indicações foram feitas a respeito disso, até hoje não vou colocar nenhuma. Então, espero que o prefeito, né, possa estudar essa possibilidade de ter colocado. E a respeito da segunda indicação que eu fiz, é a questão, agora há pouco estão falando, questão de limpeza, certo? Referente ao campo de futebol, lá no bairro do centro. E nela existe uma valeta. E o mato está muito alto, né? Então faz a divisa com a residência que a senhora Aparecida Gorete da Silva, feita, conhecida como Cidinha, e ela tem um filho deficiente. Então o que ela faz? Ela usa o caminho
para ir na igreja, porque fica mais perto para ela. Como está muito sujo, está muito alto o mato, ela tem que dar uma volta, e agora está chegando Semana Santa. Ela gosta de participar da Semana Santa, é difícil para ela. Aí eu conversei com o secretário sexta-feira, ele falou que vai tomar providência, e essa semana agora vai manda uma pessoa lá para fazer a limpeza. Porque o campo não é só, vou deixar esse ponto que chegou, o mato crescer, ele serve para fazer exercício físico, serve para a turma fazer alguma atividade. Então acho que não pode ficar abandonado. E lá está um abandono. Até aquele dia que a gente foi lá no centro, a questão da plantação da árvore, eu estive lá no campo, e realmente está sujo mesmo. Então espero que o secretário nosso aí tome providência, porque essa dona Cidinha pediu, pelo amor de Deus, faça essa semana para ela, porque ela quer participar da Semana Santa, e ela tem um filho deficiente, fica difícil para ela. Então é um apelo que eu estou fazendo nessa casa, espero que o secretário esteja ouvindo, que esteja escutando a gente, que possa fazer isso para ela, poder ela participar da Semana Santa, tá bom? E também gostaria, é um assunto polêmico também, fazer um comentário, que a gente vê muitos animais soltos na rua. Então, acho que está na hora na nossa casa, né, abrir um debate para ver o que pode ser feito para minimizar um pouco o sofrimento dos animais. Porque a gente vê lá nos Melos, vê aqui em Piranguçu, muito cachorro solto na rua. Inclusive cachorro bravo. E se torna perigoso. Então, a gente precisa abrir um debate nessa casa, ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, para que a gente possa tratar desses animais. E aproveitando, falando a respeito disso, então, sobre a ONG em Itajubá, que lá tem uma ONG que funciona, né? E, então, ela está correndo sério risco de fechar. Por quê? Porque a demanda, a crise financeira pegou. E, então, está muito difícil para ele. Então, a ONG chama São Francisco, lá do vereador Silvio. Então, todos os dias tem pedido de resgate de cachorro. E ele não está podendo mais aceitar lá, porque tem muito. Inclusive, tem mais de 500 animais da responsabilidade dele lá. E, então, praticamente, um gasto mensal de R$30 mil por mês, só com ração. E, então, sem contar remédio, veterinário, vacina e outros cuidados mais. Então, eu gostaria de fazer um pedido aqui nessa casa, né? Quem quiser colaborar com essa ONG, São Francisco, será muito bem ajudado, porque ela já recolheu vários animais aqui de Piranguçu também, inclusive lá dos Melos. Já foi vários animais abandonados, ele recebeu lá. Então, está o número deles aqui, o Pix, quem quiser anotar, depois a gente coloca no site da Câmara, tá bom? 41 57 87 85 /001, no caso seria 1000 conto trabalho, né? Traço 61. Então, vai estar no site lá da Câmara. Espero quem quiser colaborar, qualquer quantidade de valores, vai ser bem-vindo. R$1, R$5, R$10, vai ajudar muito ele lá. E salvar os animais. E também não posso deixar de dar o meu sentimento, né, gente? No último dia 12 desse mês, a gente perdeu uma pessoa muito querida, né? Foi a dona Maria Terezinha Siqueira, conhecida como a dona Terezinha. Ela foi professora, catequista, inclusive deu aula para mim. Quando ela no aula dos Melos, ela chegou a dar aula para mim lá. Então, meus sentimentos familiares, foi uma perda muito grande para nós, que Deus conforta a família dela. E também não posso deixar de ressaltar, falar também do dia 13, lá no meu bairro. Infelizmente, a gente perdeu um companheiro, né, que chama Gonçalo Aparecida Martins, conhecido como Charudo. Né, um rapaz jovem, novo, nos deixou. Então, meus sentimentos familiares também, que Deus nos conforta, a família, que dê, e todos ele pode descansar em paz. Obrigado, boa noite a todos. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite. Boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, eu tive sexta-feira à tarde no bairro dos Leme,
até fazendo um carreto lá e mostrando a estrada para mim. Lá tem precisando patrolar a estrada lá, e tem um bueiro que ele é pequeno. Distribuiu um bueiro ali, passando na casa do Paulo Limpo, que é subido que vai pro Vinícius embaixo lá, colocar uma balinha mais grossa lá, que o bueiro tá entupido e a água tá descendo, acabando com as estradas abaixo, descendo tudo lá. Então pedi a distribuição dessa mania, o secretário de obra olhasse por isso. Também hoje estive conversando com o vice-prefeito do bairro da Pedra Vermelha. Ficou muito bom o ponto de ônibus lá, mas precisava aumentar mais uns 3 a 5 metros para frente lá. E também cobrei ele também, justamente lá no calçamento que subiu ali a Pedra Vermelha e vai para o Zé Roberto lá. Tá o mundo de um buraco lá, eu pedi para ele levar um material também lá. Também sou favorável a toda a indicação. Até marquei também que a dona Terezinha, com o Soerno, sem repetir muitas palavras, foi uma mulher muito importante em Piranguçu, uma mulher caridosa, estudou para fora, foi uma mulher que fez muito as coisas boas para Piranguçu. Então deixar o sentimento para a família deles, que geralmente foi uma mulher santa, né, que não teve nem filho. E também a família do Gonçalo, que Deus consola também o coração de todos que ficaram lá. Boa noite a todos. Eu só gostaria de registrar também, né? Ficou um pouquinho atrasado, com certeza o trânsito estava meio pesado, na presença do nosso assessor jurídico, o Dr. Wellington, né? Seja muito bem-vindo para acompanhar aí os nossos trabalhos. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos, aos presentes, sejam bem-vindos. Referente à Secretaria de Obras, eles estão trabalhando lá no bairro dos Roques. A gente tinha recebido bastante cobrança do pessoal lá, né? Então, eles iniciaram o serviço na semana passada. Hoje, ainda estão trabalharam lá. Inclusive, fizeram um aterro, né? Infelizmente, veio uma chuva, atrapalhou um pouco. Mas, durante a semana, eles vão terminar os serviços por lá. E, terminando o serviço lá, também já está programado para ir lá na Serra, sentido Luminosa. E, segundo o secretário de Obras também, vai dar início lá na Serra da Vila Maria, né, que tem bastante trechos para ser arrumado, e no bairro do Antunes também, que a gente sabe que está com bastante trechos críticos lá. E ontem, né, aconteceu a corrida rústica, então eu quero parabenizar, né, todos os organizadores, todos aqueles que participaram e também aqueles que vieram para prestigiar, né. Não pude estar presente, mas pude acompanhar também pelas redes sociais, foi tudo muito bem, foi bonito e bem organizado. No próximo domingo, né, já vai acontecer a gincana, então fica o convite aí para todos. Acho que a partir da 1h. E na semana passada, havia comentado com vocês, né, que iria acontecer uma assembleia lá do Sicredi, no bairro dos Borges, para atender o pessoal de lá. Realmente aconteceu. A gente teve uma participação bem grande dos produtores rurais, principalmente do pessoal da Associação São Bernardo. A gente não só teve essa reunião do Sicredi, mas teve a presença do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o NEM, do João Marcos Emater, eles estiveram lá, aproveitaram para tirar bastante dúvidas, né, dos moradores lá, referente aos assuntos da secretaria deles, e já informaram também que, em breve, né, vai marcar a secretaria itinerante para atender o pessoal lá. Então, agradeço aí a presença deles. Boa noite. Obrigada. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, doutor Guilherme, né, que veio de BH para assistir a nossa reunião hoje. O doutor Eliton, o professor Zé Paulo, o Joseph, a Vera e a Josi. Então, eu quero começar parabenizando também os nossos 18 atletas que participaram ontem da corrida rústica. Então, do nosso município, né, 18, juntando os masculino e feminino, que vieram, né, participar, brilhantar a festa. E agradecer também os outros municípios, né, que vieram participar com a gente também, e todos que vieram prestigiar. E que vocês, atleta, principalmente a nossa atleta aqui, né, a dona Josi, a nossa secretária, que adora correr, então parabenizo também, e que todos continuem empenhando, né, no treinamento para que nas próximas corridas, né, sejam brilhantes, que já foram ontem, então cada vez mais eles vão procurar melhorar, porque a nossa secretária, por exemplo, adora correr no 7, ontem ela correu no 14,
Então, e as demais também, né? Todos os atletas que participaram, a tendência dele é sempre querer mais, sempre querer melhorar. E a gente vê que o esporte é uma coisa muito importante para nós, para a saúde, né? Quem gosta de praticar o esporte vê os benefícios que tem. E é muito bom que todos praticassem qualquer tipo de esporte, né? O deles ontem foi a corrida rústica, mas tem outros no nosso município que todos se empenham, né? E quando tiver um evento, que venham participar. Ontem foram 18. Quem sabe no próximo serão muito mais. Então, vamos dedicar aí ao esporte uma vida saudável, né? Presidente, você falou sobre o agendamento do catatreco. No caso, seria agendamento mais para o pessoal mais distante, tipo a zona urbana, os núcleos urbanos e a zona rural. O centro aqui não precisa fazer agendamento? Isso, o centro, a cidade, não precisa. A gente passa em todas as ruas fazendo a limpeza. Somente os núcleos urbanos e os bairros rurais, aí sim agenda com o Pedro, que dependendo da situação a gente já leva no dia da coleta de lixo mesmo. A gente passa nos bairros rurais. Se não der, a gente vai no dia pegar e traz para levar juntos. Mas na cidade não precisa. A cidade é só colocar a partir das 7 horas para o lado de fora do portão que a gente passa recolhendo tudo. Correto, obrigada. Quanto à ponte lá dos Melos, que teve o acidente essa semana, que eu ouvi falando nos comentários nos grupos, né, que já ouviram pedir várias vezes aqui na Câmara quanto ao fechamento. Exatamente, nós já enviamos indicação, teve indicação minha, de outros colegas, que foi pedido o fechamento da ponte dos Melos e das pontes do município. Dos Melos, onde aconteceu, foi feito o fechamento na lateral. Na outra tem na lateral e nas beiras, né? Mas desta vez o rapaz caiu, foi do meio da ponte. Então é preciso também que seja colocado tipo um corrimão para que faça essa proteção. Aí eu peço ao secretário de obras que ele verifique os outros locais do município que seja preciso colocar e que faça essa colocação, que aí evita os transtornos, evita os acidentes, né? E é coisa que dá para resolver, então, quando puder, que ele faça isso. Só uma parte nessa questão das pontes. A gente sabe que são várias no município que precisam, como se fosse um corrimão bem colocado na proteção. Então, que ele fizesse um levantamento e terceirizasse para uma empresa para que ela já fizesse o serviço de uma vez só. Porque o que aconteceu lá no nosso bairro no último sábado, graças a Deus, e isso é bênção e proteção de Deus para o rapaz, que o meu menino estava passando na mesma hora e pelo retrovisor do carro ele viu o cara batendo na bicicleta e caindo dentro do rio. Parou imediatamente, não pensou 2 vezes, pulou lá dentro e praticamente salvou a vida dele, porque ele ia morrer afogado para baixo. Gritou para um vizinho lá, ele veio e ajudou ele. Ficaram 30 minutos segurando o rapaz dentro da água até o SAMU chegar. Então foi um esforço muito grande. Fica aqui até o meu agradecimento ao Matheus, ao Silvio, que se disponibilizaram sem pensar nas consequências e salvaram a vida do menino lá. Mas isso é bem colocado pela vereadora, a gente estava anotado aqui para colocar, por isso eu estou aproveitando. Então, que fizesse esse levantamento, o vereador Zé Maria colocou aqui de algumas pontes exatamente, são várias no município, e já terceirizasse, né, fizesse uma licitação, terceirizasse para que já resolvesse de uma vez por todas, pelo menos se acontecer, Deus queira que não aconteça mais, mas a nossa parte está sendo feita, porque se tivesse lá uma proteção, talvez não teria caído, ia bater e voltava para dentro. Como não tinha nada, né, simplesmente virou e foi embora. O vereador Zé Maria, quanto à sua fala que referiu ao meu mandato, eu tenho a seguinte sugestão, que a gente recebe mesmo vários convites de cursos, né, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. E às vezes chega alguns aqui na Câmara. Quando o senhor quiser participar de algum, o senhor pode fazer um ofício encaminhando ao senhor presidente qual curso que o senhor quer fazer, se é interessante para o senhor, se vai agregar a função do senhor vereador aqui, se for interessante, encaminha e o senhor presidente, ele vai analisar se vai dar para ir, se não dá, se der, ele vai responder deferido, se não, indeferido, e ele vai colocar o motivo por que ele não autorizou. Então, é uma sugestão, porque às vezes a gente recebe bastante curso no WhatsApp, e às vezes o presidente não fica sabendo também. Aí, se tiver algum relevante que o senhor acha que vai
melhorar a atuação do senhor como vereador, faça o ofício e encaminhe ao presidente, que com certeza ele vai responder. Eu quero deixar também os meus sentimentos à família do Dona Terezinha, né, a Siqueira, como o vereador Edson falou, né, foi professora, foi minha professora também na 4ª série, e depois, quando eu comecei a trabalhar aos 18 anos, né, a minha primeira turma de 5 e 6 anos de educação infantil, ela foi a minha coordenadora. Então, estou velhinha, né? Então, deixo aqui meus sentimentos. Ela foi uma pessoa muito importante no nosso município. E assim, agregou muito a mim, né? Como eu fui aluna e depois ela foi a minha coordenadora, então aprendi muito com ela. Então, por isso, hoje, deixo meus sentimentos à família Siqueira, né? Que é a família mesmo, dita da Dona Terezinha, e a família da Cida, que a gente conhece, né? Aqui, que a gente fala Cida de Chalmaleiro, na qual cuidou da Dona Terezinha há muito tempo. E os filhos delas também, que considera, né, a Dona Terezinha como avó. Então, sentimento às duas famílias aí. Também ao Gonçalo, que era meu vizinho, né, que infelizmente partiu, né, e que Deus dá o consolo a todas as famílias enlutadas. Obrigada. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes aí, doutor Guilherme, doutor Wellington, Zé Paulo, Vera, o nosso técnico Pedro Júnior e mais a nossa atleta, boa noite. A você que nos acompanha de casa, muito obrigado pela acolhida. Eu vou começar pela insistência que eu falei que semana passada, eu vou falar em todas as reuniões. Aí quem quiser ficar bravo não tem problema. Da importância da biometria, do cadastramento biométrico. Todas as reuniões eu vou falar. Se alguém depois quiser reclamar, pode falar comigo que, gente, é de suma importância. Nós estamos obrigados a fazer o cadastramento biométrico para as eleições de 2024. Vai encerrar talvez na primeira semana de maio, não me lembro se é 5 ou 8 de maio, mas vamos falar que é na primeira semana, tá? Não está havendo agendamento por enquanto, basta ir até o cartório eleitoral, atende das 12 às 18 horas, lá em Itajubá, próximo ao fórum e também à Caixa Econômica. É necessário levar os documentos pessoais, CPF, RG, indispensável, comprovante de endereço. Hoje eu estava lá na CEMIG e apareceu um casal lá para pedir um comprovante de endereço na CEMIG, porque eles são de Piranguçu e não levaram. Para voltar aqui, então eles foram até a CEMIG para solicitar. Então isso é indispensável, você já vai munido dos documentos que você vai ter um atendimento mais rápido, tá bem? Então, a respeito da biometria, vai ficar esse aviso aí até que se cumpra esse período. Para nós falarmos a respeito da corrida, foi mais um evento dentro das atividades preparadas pelas comemorações dos 61 anos de Piranguçu. Foi brilhante, tivemos mais de 200 atletas que compareceram e vieram aí a brilhantar a nossa festa. Tivemos aí a Josi, uma equipe de Piranguçu, a Vera já disse que nós tivemos aí 18 e parte deles recebeu o troféu, uma premiação ali que nós tivemos bicicletas também de premiação. Sabemos que existem falhas, mas geralmente a gente corrige no evento seguinte, porque eu recebi uma reclamação de uma pessoa, eu falei, não, registra essa reclamação sua, que na próxima a gente erra menos. E é a solução que a gente encontra, né? E foi o que eu entendi naquela hora que eu deveria falar. Então eu parabenizo a equipe organizadora que esteve ali disposta a fazer algo muito bem feito, que se dedicou. Tivemos ali a Polícia Militar, a Saúde, a Butes da Mantiqueira. Eu não tenho certeza, é corrida oficial o pessoal que nos ajudou? Portal das Corridas, isso. Também brilhante. Assim que nós fomos terminando, eles já postaram lá no Instagram a classificação, o período, o tempo que cada um gastou, foi muito bom. A apuração foi sensacional. Então, mais uma vez,
os nossos parabéns aí pela organização e pela forma que aconteceu. E como eu fiz a locução lá e agradeci, mais uma vez eu agradeço. É gratidão a todos que acreditam no trabalho dessa equipe e vêm participar conosco. A gente espera que o ano que vem, nas nossas próximas atividades, eles estejam presentes. E nós ainda teremos mais 2 atividades para completar aí as comemorações. Nós teremos a gincana semana que vem e depois o início do campeonato de futebol de campo. Então, com isso, nós vamos concluindo as comemorações do nosso aniversário. O vereador falou a respeito do catatreco. Sempre as pessoas perguntam. Então, o que eu faço quando alguém manda mensagem? Eu digo, ó, é o mesmo horário do lixo, então é cedo, coloque de manhã. E uma forma de se garantir, liga lá no 3643-1450 e fala, ó, avisa para o motorista que eu vou colocar. Pode falar assim, não é necessário. Mas é prudência, não custa. Todo mundo tem o telefone na palma da mão, basta ligar lá e deixar avisado, ó, eu vou colocar e o motorista vai passar. Pode acontecer do sujeito colocar às 7, da meio-dia o caminhão ainda não passou, mas se está agendado, ele vai passar, se está avisado, e com isso a gente consegue fazer essa limpeza e evita esses absurdos, né? O sujeito chega e coloca caçamba, o outro vai lá e coloca um guarda-roupa, acabou, não cabe mais nada. E não foi para isso. Eu percebi nos grupos, nas redes sociais, aí, as reclamações. De fato, nós colocávamos, a prefeitura colocava avisos da forma de usar. Depois, essas placas foram quebrando. Está na hora da gente fazer outro novamente para melhorar a comunicação, embora aquele que coloca, ele sabe que não pode. Ele não faz porque não sabe, não. Mas ainda assim, é recomendável, como prudência também, que ali não se deve colocar nada além de entulho, que com isso facilita o nosso trabalho. Ao vice-prefeito, e em nome dos moradores do bairro Boa Vista, nosso agradecimento que ele deu início lá à manutenção da estrada, está ficando boa, embora tenha dado uma chuvinha agora à tarde, ele tinha colocado uma terra lá, mas colocou cascalho, eu espero que tenha somente ajudado essa chuva para compactar as pedras na terra. E aí ele estava aqui fora, nós conversamos, segundo ele, na quarta-feira ele vai dar continuidade lá para concluir o que ele começou ali no Zé Barbinha. Quanto às pontes, a respeito dos parapeitos, dos guarda-reios que todos falaram, segurança nunca é demais, porque dá um frio na barriga mesmo quando a gente passa numa ponte que não tem proteção. É interessante que o vereador levantou aqui, pontuou a respeito, a prefeitura muitas vezes não tem servidor, está muito cheio de serviço, que a gente consiga então terceirizar, aí uma outra empresa vem e faz o serviço, faz tudo de uma vez e deixa aquilo ali mais seguro possível, porque segurança nunca é demais. Para encerrar, não sei se cabe aqui, mas eu creio que pela importância da Terezinha, da Dona Maria Terezinha, para nós aqui de Piranguçu, tanto tempo dedicado à população, ao povo de Piranguçu, que nós pudéssemos fazer aquela menção honrosa para entregar para a família dela, que ela foi uma pessoa muito importante. Não que a gente diga que o Gonçalo não foi importante. O Gonçalo foi um jovem muito bacana, muito animado, mas no caso da Terezinha é porque ela foi professora, catequista, muita gente se dirigia a ela, ela cuidava de coroação na igreja, então que nós possamos fazer para ela essa moção. E com isso, o que a gente pede neste momento aos familiares daqueles que perderam seus entes queridos? A gente pede a Deus que conforte os corações deles neste momento de dor, de tristeza, e que eles possam ser, de certa forma, serem conformados ou consolados nessa situação. Eu percebi a tristeza, o sofrimento dos meninos, os netos da Dona Terezinha lá. Eu estava lá na hora e percebi isso. Então, que Deus os conforte e dê para eles o consolo. Aproveitando aqui a fala do vereador Darli Veloso em relação à Dona Terezinha, nós vamos encaminhar, né, a menção honrosa à família, mas, além disso, as nossas orações
em agradecimento a Deus pelo tempo de vida que concedeu a Dona Terezinha, porque é bem sabido por todos que ela não se entregou até a última hora, né? Mesmo com dificuldades, eu encontrei várias vezes com ela, andando pela rua, falei, não, eu preciso caminhar, eu preciso continuar. E deixou um grande exemplo para nós que vale a pena servir, vale a pena ser útil, né? Vale a pena plantar uma semente. E uma coisa importante, né? Nesse último domingo, quem participou da Santa Missa católica aí, vai lembrar perfeitamente do que eu vou falar. É preciso que o grão de trigo morra para que a semente floresça. Então a Dona Terezinha plantou a semente e foi receber a recompensa dela no céu. A gente reza pela família, para que entenda, para que aceite, porque uma frase muito bonita que eu ouvi de alguns parentes mais próximos dela, que ela combateu o bom combate. É bonito isso. É bonito a gente poder perceber que a família entendeu que a pessoa cumpriu a sua missão, né? Então fica aí as nossas orações, mas na certeza de que ela foi recebida pelos braços da mãe e está festejando no céu. É o nosso amigo Gonçalo, nosso vizinho, companheiro, os nossos sentimentos e as nossas orações também à família, né? Gonçalo sempre alegre ali, sempre convivendo com a gente no estilo de vida que ele escolheu, né? E infelizmente foi embora de uma maneira cedo ainda, mas os caminhos de Deus não são os nossos e não cabe a nós querer entender, mas aceitar e rezar, pedir, né, que a família seja confortada. Gostaria também aqui de parabenizar toda a organização pelo evento de ontem, né, da corrida, a nossa secretária, se eu não estiver enganado, entre as mulheres nos representou muito bem aqui em Piranguçu, né? E a todos que participaram, que vieram de fora brilhantar essa festa, né? Isso é muito importante para nós, porque são 61 anos de vida, né, de crescimento. E desses 61 anos eu tenho a graça de poder estar participando diretamente de 23 e 3 meses. Então isso é gratificante, né? Uma contribuição simples, mas importante, eu acredito, para mim como pessoa, em saber que a gente faz parte de uma história e de um trabalho que foi plantado lá atrás pelos nossos amigos, né, que se esforçaram ao máximo para que a gente pudesse hoje estar reunido aqui, conduzindo os trabalhos, conduzindo a nossa cidade. Então fica os meus parabéns, né, a essa cidade querida, a esse povo, e que a gente continue a nossa caminhada. E outros eventos ainda teremos para fechar, né, esse mês de aniversário. E já aproveitando também, parabenizar, né, a nossa cidade mãe, Itajubá, pelos seus, se eu não estiver enganado, se eu estiver, me perdoe, 205 anos de vida, né? E nós tivemos muito tempo ligados a Itajubá. Então, de 61 anos para cá que nós fomos desligados e nos tornamos independentes, entre aspas, porque a gente depende muito ainda da cidade de Itajubá. Lá funcionam os polos, os hospitais, os trabalhos, e grande parte do nosso povo busca o sustento para suas famílias lá em Itajubá. Então a gente deseja tudo de bem para essa cidade, que ela continue desenvolvendo, crescendo, porque se Itajubá for bem, com toda certeza, nós e a região irá muito bem também. E eu gostaria de fazer uso, né, da tribuna para esclarecer alguns pontos que estão sendo colocados aí do projeto de lei 040 que está nesta casa. Eu gostaria de iniciar esta fala lendo a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos.
para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Deu entrada nessa casa, no dia 11 de outubro, um projeto de lei que diz o seguinte: dispõe sobre a extinção e o reenquadramento de cargos da Lei nº 591, de 24 de junho de 1997, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimentos e remuneração dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Piranguçu e da outras providências, o qual, a dias seguintes, foi pedido a sua retirada pelo excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Martins de Araújo. E aí, então, no dia 19/12, deu entrada novamente nessa casa o projeto de lei número 040, que dispõe também sobre o reenquadramento de cargos do plano de carreiras, vencimentos e remuneração dos servidores públicos do município de Piranguçu. Aí sim, enquadrando todas as classes da administração e não só o que veio no projeto de outubro. E nesse primeiro projeto, eu divergi muito com o Executivo no sentido de valores de salários, porque ele estava extinguindo aqui os cargos de agente administrativo, auxiliar administrativo, assistente administrativo e criando o oficial administrativo num valor inicial de R$ 3.913,14. E mantendo aqui, nesse quadro, nesse novo quadro, o auxiliar de serviços gerais e operário a R$ 1.320. Então, a discrepância e a diferença é muito grande. E eu sentei com ele, inclusive a vereadora Vera Lúcia estava presente, nós conversamos bastante, coloquei para ele o nosso ponto de vista, e ele ficou de rever e nos dar uma outra posição. E nesse meio tempo eu tive o prazer de conversar com o Dr. Guilherme, que foi um dos mentores dessa lei, que auxiliou a prefeitura, né, na criação desta lei, e graças a Deus foi muito boa a nossa conversa, me ajudou bastante, me orientou e também tirou as dúvidas necessárias dentro de tudo isso. E no dia 26/1, o senhor prefeito, então, mandou um substitutivo do anexo com o valor de R$ 1.500 aos auxiliares de serviços gerais e um valor de R$ 3.100,93 ao oficial administrativo. Mesmo assim, conversando com os nobres vereadores, eles todos lembram muito bem disso, eu ainda coloquei para eles que estava muito alto, a diferença muito alta. Porque quando fosse fazer o reenquadramento e mais a titulação, titulação é uma premiação por estudo que cada funcionário irá ter dentro da sua escolaridade, que se inicia em 5% com o ensino fundamental, 7,5% com o ensino médio e 10% com faculdade, e assim por diante dentro da sua capacidade de estudo e da sua escolaridade. Mas no nosso caso, e nesse caso específico, seria mais ou menos em torno de 12,5% no oficial administrativo. E somando tudo, a gente percebia que o salário iria dar um pulo muito alto, mais ou menos em 80% de aumento nesses salários, enquanto o auxiliar de serviços gerais teve um reajuste de pouco mais de R$ 150. Me analisando, já para o próximo ano, eles iriam voltar novamente aí ao salário mínimo. Então nós conversamos, né, discutimos bastante, tivemos o auxílio do nosso assessor jurídico, Dr. Wellington, que nos acompanha desde o início desses trabalhos. Agradeço de coração pela ajuda, pelo esforço aí, pelas pesquisas, estudo, nos orientando, e junto com os vereadores, que eu agradeço a cada um pelo esforço, de modo especial aqui a vereadora Vera, que também está se empenhando nisso ao máximo, conhecendo, e a todos, né, de alguma forma, deixou dos seus trabalhos e vieram para a gente estudar, né, além daquilo que é até de nossa
obrigatoriedade, a gente está aqui para buscar, né, um equilíbrio, bem colocado pelo Dr. Guilherme ali, um equilíbrio entre os salários aqui para amenizar os impactos para todos. E nós encaminhamos, né, uma proposta ao Executivo, todos os vereadores devem lembrar muito bem disso, propondo um salário de R$ 2.700 ao oficial administrativo, ao fiscal de postura, tem um outro aqui, farmácia, 29 funcionários, se eu não estiver enganado na minha conta aqui. E o prefeito sentou com a sua equipe, conversou bastante, analisou a nossa proposta, viu que ela era viável e que de nenhuma maneira nós estávamos prejudicando nenhum funcionário, a intenção apenas era equilibrar. Por isso eu fiz questão de ler no início a oração da campanha da fraternidade, porque nós não queremos nada para nós. Nós queremos que o nosso povo, principalmente de modo especial os nossos funcionários, tenham uma condição de vida mais igualitária, né? Porque eu penso comigo que cada um no seu estudo é importante, sim, reconhecer a capacidade de cada um dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, mas não podemos esquecer de maneira nenhuma daqueles que estão lá embaixo, porque hoje, sinceramente, os senhores vereadores sabem disso, Dr. Guilherme, professor José Paulo, Dr. Wellington, Josfer, Vera, que está aqui, e Josi, você não consegue viver nesse mundo com salário mínimo. É impossível. Mesmo tendo algumas complementações, graças a Deus, também agradeço de coração aqui todo o esforço da administração e desta casa, o nosso cartão alimentação de um valor de R$500 que nos ajuda demais da conta, mas com salário mínimo é impossível. Então, a nossa proposta era que a gente elevasse um pouco para melhorar a condição de vida dos nossos servidores que varrem as ruas, que catam lixo das nossas casas, que ajudam nas escolas cuidando das nossas crianças, fazendo alimentação, dar uma equilibrada, para que eles também tenham uma condição de vida um pouco melhor. E analisando o projeto que chegou para nós, todos aqui analisaram, e a gente viu que era possível. Conversando com o nosso assessor contábil, a gente pediu, né, uma simulação próximo disso e nós analisamos que era possível melhorar essas condições. E encaminhamos, né, foi levado ao senhor prefeito e acatado por ele. E ele enviou esta casa no dia 8/3 com a seguinte proposta: auxiliar de serviços gerais, R$ 1.700, oficial administrativo, R$ 2.800. Então, deu uma equilibrada. E nessas condições aqui ainda, é bom deixar bem claro, porque houve alguns questionamentos que eles estariam perdendo demais. Não estão perdendo nada, estão apenas ajudando a prefeitura a equilibrar e auxiliando aqueles que ganham bem menos lá embaixo, né? Porque analisando tudo isso, e está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. A gente tem o nosso assessor aqui que vai nos ajudar a explicar de maneira correta. Mas dentro dessa mudança que foi feita no quadro de estrutura da prefeitura, os agentes administrativos, auxiliar administrativo, né, o fiscal de tributos e fiscal sanitário, eles vão ter aí no seu salário, sem contar a titulação, vou deixar de fora, porque isso vai caber a cada um dentro dos seus estudos, mais ou menos em torno de 60% em cima do seu salário atual de hoje. Então, é um aumento considerável, né? E agradeço mais uma vez ao Dr. Guilherme, que ajudou a elaborar esse projeto, melhorando a estrutura da nossa administração. Então fica aqui o meu agradecimento ao senhor prefeito, esse esclarecimento aos funcionários. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a última semana, porque a gente pretende colocar esse projeto na próxima segunda-feira. Por isso, eu estou colocando isso hoje aqui. Se algum funcionário tiver algum questionamento, alguma dúvida, porque aqui a gente tem auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, motorista, oficial especializado, operador de máquinas, operário, auxiliar de farmácia, fiscal de tributos, obras, postura e ambiental, fiscal sanitário, oficial administrativo agora, assistente social da rede municipal da educação, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, odontólogo, psicólogo da rede municipal de educação. Então, se algum de vocês se sentir que está sendo prejudicado ou que tem alguma colocação a fazer, nos procure, né? Esta casa está à disposição, a nossa secretária está aqui, o nosso assessor jurídico está aqui, o nosso assessor contábil também está presente. Se não estiver aqui, a gente o convida, ele vem,
sempre que precisar. Nós estamos aqui, todos os vereadores, à disposição para esclarecer, porque todos estudaram, todos acompanharam, né, esse trajeto dessa lei aqui. Por que eu estou colocando isso? Porque a intenção nossa é fazer o melhor possível para todos os funcionários, né? E isso foi o entendimento de todos os vereadores, por isso que eu quero mencionar aqui e agradecer imensamente a todos, independente de partidos, de ideal, de alguma coisa, todos entenderam que a necessidade da gente ter um projeto igualitário, um projeto melhor, um projeto que vai dar condições de vida melhores para os nossos funcionários. Então eu agradeço de coração à Câmara Municipal, a todos os membros e a todo o corpo nosso que nos auxilia nesse projeto. Então ele está nesta casa, vai estar, e a gente pretende votar ele na próxima segunda-feira, porque o nosso tempo está terminando. Nós precisamos encerrar esse projeto até o final de março, para que ele possa ser efetivado e que o prefeito possa sancionar. Então foi muito conversado, eu agradeço demais aqui o nosso prefeito Ricardo, que teve diálogo, teve entendimento, entendeu a nossa posição, entendeu a nossa colocação e se propôs a corrigir, a ajudar. Hoje vocês viram que foi lido uma emenda aqui, para quê? Para deixar o projeto mais coerente possível e o melhor entendimento para todos, para que a gente saiba quando nós estamos mudando de letra, aonde nós vamos ser enquadrados, o valor que eu vou receber, tá? Porque esse salário que está aqui é o salário base de todos. Mas quando for feito o reenquadramento, eles vão ser jogados lá na letra. Quem tem 10 anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, vão ser enquadrados na sua letra com o salário atual dele ali, pelos méritos dele de tanto tempo prestado de serviço. E mais a titulação de acordo com o estudo de cada um. Então dá para perceber que vai ser, graças a Deus, foi possível tudo isso. Esse projeto está sendo possível ser votado por essa casa, ser analisado por ela, ser encaminhado pelo Executivo, porque houve uma administração transparente, uma administração que preocupou com a vida do nosso povo. E eu tenho acompanhado, quando eu falei ali, 23 anos, e eu nunca observei uma prefeitura tão bem equilibrada como nós estamos tendo nesses últimos 7 anos. Está dando para a gente perceber bem, e a população está percebendo bem os serviços que estão sendo prestados aí para todos. Então fica aí, né, já desde já, né, aí o agradecimento ao Executivo, a toda a sua equipe e à Câmara Municipal principalmente. Então o esclarecimento está feito, aquele funcionário que se sentir prejudicado ou que se tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma colocação, procure, porque aqui está as atribuições que cada funcionário deve exercer na Prefeitura, o tempo de serviço, as horas que serão trabalhadas. Então se alguém quiser saber mais, procure, o projeto está no nosso site, para que todos acompanhem, procure os vereadores, porque esta é a última semana que nós vamos ter para ter diálogo e chance de mudar alguma coisa. Depois não adianta vir aqui chorar, falar, vocês me prejudicaram, fulano foi mais beneficiado que eu. Não. O projeto está aqui para que todos tomem consciência e saibam o que está sendo feito. A casa não quer fazer nada escondido, nada que vá prejudicar o funcionário de maneira nenhuma. Nós queremos que seja mais igualitário possível e que aqueles que estão lá embaixo tenham uma condição de vida um pouco melhor. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária. Desculpa, gente. Nada mais havendo a tratar, convoco sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, às 17h30, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.